olha só, hein? Vamos acabar agora com os espaços agrários. Já não era sem tempo, né? Só gostaria de justificar para vocês, como eu já disse, falei várias vezes, é um tema bastante interessante, aparece bastante vestibular e eu não conseguiria passar com isso de modo resumidinho assim para vocês, tá? Então, é para vocês conseguirem então o melhor aproveitamento possível, tá bom? Então a gente vai fechar fazendo análise das áreas de produção do Brasil, de alguns produtos só, e para reduzir o finalzinho a produção nos Estados Unidos, tá? Os belts norte-americanos que aparecem também em vestibulares, né? Então, bora lá. Antes de mais nada, uma análisezinha da agricultura no Brasil. Primeira coisa que você precisa imaginar do Brasil é que o Brasil existe dois mundos aí, né? Completamente diferentes. Que um é a agricultura familiar e o outro é do agronegócio. Como eu disse para vocês já, o agronegócio você pode ter grandes proprietários ali individuais, né? E você pode ter algumas empresas também ali dentro do setor. Mas esse setor do agronegócio é o que possui apoio político, né? É o que vai ser completamente engajado ali com a UDR, a chamada bancada ruralista, né? Vai ter isenção de diversos tributos, impostos, perdão de dívida, né? E tudo quanto é coisa a mais. A agricultura familiar é a que produz nossa alimentação. É do pequeno proprietário, ela não vai ter o mesmo apoio político do agronegócio, ela vai viver um mundo completamente diferente. É que o cara tem que se preocupar muito com suas dívidas no banco, porque senão o banco toma as terras dele, né? Então é um mundo à parte, completamente diferente. Então o agronegócio monocultor de exportação, agricultura familiar policultura para o mercado interno, né? E sem apoio nenhum, beleza? O setor primário do Brasil, ele a grosso modo, ele é forte, ele é bastante competitivo, né? Os investimentos, principalmente ali no agronegócio, a gente acaba vendo que ele alcançou um nível tecnológico muito elevado, com bastante mecanização, né? Aqueles tratores autônomos que já tem no Brasil para vender. É lógico que só funcionaria bem no estado de São Paulo, né? Ou então com uma melhora muito grande da estrutura de internet de outras regiões, mas aquela coisa, tem para vender, né? Então, logicamente que a nossa produção, ela é sim extremamente importante. Nós somos um país que, quando o assunto é agricultura, nós estamos sim entre os mais importantes do planeta. Dá para a gente dizer que o Brasil é um dos países responsáveis por alimentar o planeta todo, né? Por quê? Porque tem muita gente que falta produto agrícola e o Brasil está aí para vender, né? Você bem pode ver, tipo, a Rússia vai comprar mais, a Índia vai comprar mais, a China vai comprar mais. A gente nunca chega naquela questão assim, nossa, tem gente querendo comprar e o Brasil não consegue produzir tudo. Já pararam para pensar nisso? A gente então consegue sim uma produtividade elevadíssima. Nossa produção é uma das de melhor qualidade e com as maiores facilidades para expansão, né? Nossas questões, nossos questionamentos são destruir a floresta amazônica ou não? E a outra que eu acho muito que o agronegócio ele vai resolver isso meio que à força, né? Que é os modais, o transporte. Né? Como que você vai produzir soja no centro-oeste para mandar para o Porto de Santos de caminhão, né? Ou seja, isso dá para se melhorar muito, muito, muito. Mais de 30% da produção do campo no Brasil se perde no transporte. Por quê? Ineficiência. Ineficiência. Né? A gente tem diversos parâmetros, características que a gente domina, que a gente mal sabe. Por exemplo, clonagem, criação de transgênicos. No Brasil, por exemplo, a Embrapa Soja, há pouco tempo atrás era impossível você produzir soja na região do Centro-Oeste, né? Então, a Embrapa Soja cria
né, modelos, sementes transgênicas que são muito mais resistentes à falta d'água, à alta temperatura, né, a única no Brasil, que é a União das Centrais, né, de usinas aí, né, dos sucroalcooleiros, eles conseguem desenvolver também transgênicos de cana, que vão produzir mais, mesmo com o solo não sendo tão rico, né, porque o solo do estado de São Paulo não é o mais fértil do Brasil, mas eles vão conseguir fazer isso, né, através dos transgênicos, então você acaba compensando, tá? Sim, o Brasil é um dos maiores importadores e fornecedores de commodities agrícolas, né? Só fazer uma ressalva para você, ó. Commodity é um produto que sofreu nenhum ou pouquíssimo processamento, né? Por isso as commodities elas estarão em sua ampla maioria aí no setor primário. Por que eu estou falando isso? Porque minério, por exemplo, é commodity, né? E minério sofreu processamento, né? Se você dividir lá nos 3 setores da economia, você vai ver que a mineração ela acaba batendo no setor secundário, né? Por quê? Porque você não vai lá para o cara e entrega uma rocha para ele, né? Você vai lá e entrega, na maioria dos casos, o coquezinho de ferro ou então de outras coisas. Por quê? Aquele produto ele é muito mais fácil de você transportar, de você transformar, enfim, de você manipular, beleza? Nosso clima, nosso relevo, nosso solo, a quantidade de rios que nós temos no Brasil vão ajudar demais na produção agrícola, né? Então, com isso, a gente vai ter vantagens imensas quando você compara, por exemplo, com a Europa, né? Tipo assim, você vê lá a Alemanha. Putz, a Alemanha tem uma paulada de montanha, de morro no meio. Como é que você vai produzir nessas regiões, né? Mas aqui no Brasil tem também montanha? Não, né? A gente tem serras, coisas do tipo, mas, meu, nada comparado com uma montanha, que é impossível você produzir, o clima não vai ajudar, né? E você vai ter, então, aqui no Brasil, tudo favorecendo a produção agrícola em larguíssima escala, beleza? Então, bora lá, ó. Esse aí, né, em amarelinho, é o chamado arco do desmatamento, né? Mas o que interessa a gente é o vermelho. O vermelho é soja. Então lembra que eu tinha falado da região do Mapitoba, né? É exatamente essa região aqui, ó. Você bem pode ver que ela já apresenta aqui círculozinhos grandes, tal. Acontece que há pouco tempo atrás essa região era praticamente nula para a agricultura, né? Aqui, ó, você nota que no arco aqui do desmatamento, né? A gente vai ter uma grande ampliação. Então, note aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, né? Grandes produtores aí de soja. O Paraná, a gente vai ter também uma ampla produção, só que você pode notar que os círculos são menorzinhos, né? Mas mesmo assim uma grande produção. Rio Grande do Sul também, beleza? Então, essa é a localização das principais áreas produtoras de soja aqui no Brasil. E daí a gente tem o arroz. O arroz, você vai ter, a grosso modo, onde for possível produzir, ele vai ser produzido, né? Você bem pode notar que no estado de São Paulo tem pouco, né? Só aqui nessa região de conexão Rio de Janeiro, São Paulo. Esse aqui é o Vale do Paraíba. Lembra quando a gente fala de migração dos japoneses, tal, que eles vão para o Vale do Paraíba produzir arroz, a risicultura? Exatamente aqui, então, né? Note que temos duas características, ó. Primeiro, o arroz irrigado, né? Ou alagado, e o arroz de terras altas. No arroz de terras altas, você vai precisar de ter água aqui próximo. Então, você pode notar, ó, Mato Grosso, você tem uma grande produção aqui nessa região, principalmente devido à presença dos rios, né? Então, você vai lá, você irriga. Não quer dizer que o arroz irrigado aqui, ó, que ele só, tipo, que você tem a irrigação. Esse irrigado aqui seria irrigado, tipo, por rios. Por quê, ó? Note aqui, ó, nessa região, aqui você tem vale de alguns rios, né? E aqui é a região das lagoas de Patos e Mirim, né? Então tem bastante produção de arroz aqui. Você pode notar também, ó, na região da foz do Rio Amazonas, ó,
uma grande produção, né? Tanto pela presença do rio quanto por irrigação também. Se você imaginar aqui uma linhazinha mais ou menos aqui, ó, você vai ter aqui o rio Araguaia, né? E o rio Tocantins. Então, logicamente que a produção de arroz bastante relacionada com a presença dos corpos hídricos, beleza? E produção de laranjas. Fala, nossa, mas laranja, o que tem a ver? Tem a ver uma coisa, o estado de São Paulo é o maior produtor, né? Então, só de dizer isso, já, acenda aí na sua cabecinha. Por quê? Como nós somos os maiores produtores, logicamente as grandes faculdades estão aqui, toda a importância econômica do estado de São Paulo, por isso, laranja, tá? Então, ó, olhou laranja, note uma grande concentração no estado de São Paulo, nas suas proximidades, tá? Além de sermos consumidores de grandes quantidades de suco, de laranja e tudo mais, a gente também exporta muito, principalmente para os Estados Unidos, tá? Aqui a produção de milho. O milho é interessantíssimo pelo seguinte, né? Você bem pode ver que não tem zero aqui na legenda quase, né? Por quê? Porque, meu, milho se produz em todo lugar. Todo lugar. Todo lugar mesmo, né? As áreas em branco aí, ó, a gente tá aqui estados do Brasil e tal, mas na verdade isso aqui são áreas de conservação ou coisas do tipo. Por quê? Porque em todos os lugares se produz milho. O milho ele é extremamente importante não só para nossa alimentação, quanto para rações também, né? Tipo assim, você faz ração para gado, para suínos, para as aves, para todos, né? Então as rações, inclusive até para cachorro, tá? Tem milho. As rações, a base delas é o milho. E além de tudo isso, nós consumimos milho. E acredito que você não saiba o tanto de milho que você consome. Porque no mercado, quando você olha para o mercado, lá todas as prateleiras, cerca de 70% dos produtos tem milho, tem alguma coisa de milho, né? Então, logicamente que a indústria farmacêutica, a alimentícia, meu, todas elas têm algumas coisas de milho. Por exemplo, refrigerante tem milho para dar uma mudada na textura, né? O que eles fazem? Eles fazem tipo uma farinha de milho, só que é na verdade só para mudar a textura, só para dar uma engrossada, não tem gosto de milho, né? E daí eles acabam então utilizando o milho. Por quê? Porque é barato, porque tem em tudo quanto é lugar, todo mundo produz, né? E aí, por exemplo, uma das grandes questões do etanol norte-americano, que é feito a partir do milho. Putz, mas eu vou tirar para fazer combustível, sendo que todo mundo se alimenta disso, né? Bora lá então, ó. Produção de café. A produção de café, ela vem ganhando muita importância. Sabe os Nescafé, Nespresso e tudo mais? Meu, isso revolucionou a indústria do café no mundo todo. Até parece. Parece que eu tomo mais café por conta disso. Toma, toma, né? Por quê? Porque só de você saber que é só você chegar, jogar lá o bagulhozinho, fechar, apertar o botão, pronto, café na mão, você vai fazer. Ao invés de você pegar, colocar lá no coador, filtro melita, depois um monte de coisa para você lavar, vá, né? Mas agora, não, só um cafezinho, só rapidinho e tal, você acaba consumindo. Então, essa produção, ela tende a ganhar mais importância futuramente, né? Então, note, ó, aqui na região de Minas é até interessante, porque essa região aqui, né, os 3B, né, Berzonte, Beraba, Bosta de Araguari, a gente vai ter uma grande produção aqui, e aqui também tem uma grande produção de leite, né? Ou seja, o café com leite agora ficou só para eles mesmo. O Espírito Santo também tem uma grande produção. Nossa região, né, próximo de Marília, aqui, né, o norte do Paraná, ainda continua com a produçãozinha de café, né, sei lá, mais umas 2, 3 geadas todo mundo para. Mas enfim, então aqui a produção se concentrando nessas regiões, beleza? Na Bahia temos também um tantinho, né, ó, né, a gente acaba tendo em Rondônia também uma produção, até que mais ou menos, né, mas as duas concentrações em Minas, né, no Triângulo Mineiro, e
no Espírito Santo, beleza? E daí os bovinos, né? Os bovinos, o Brasil vai ter o segundo maior rebanho do mundo, né? E principalmente você nota uma concentração, ó, na região centro-oeste, né? Então você acaba tendo aqui nessa área a maior produção. Mas aí você vê também, fala, nossa, mas Minas também não é de se ignorar, São Paulo também não, Rio Grande do Sul também não, Pará também não, uma grande proporção, digamos assim, ó, é bem dividido. Então, é bem dividido, mas se concentra principalmente no centro-oeste, né? Por que isso vai acontecer? Meu, porque carne, quanto você produzir, você vende. Se você pensar então no atual momento, né, com o dólar em disparada aí, você imagine uma coisa, o produtor brasileiro, ele pode cobrar muito mais caro que mesmo assim o norte-americano, digamos assim, economicamente falando, o norte-americano está pagando menos, né? Ou seja, a desvalorização do nosso dinheiro vai permitir maior exportação. Por que a carne andou subindo tanto, né? Picanha 80 pau. Fala, minha nossa, onde vai parar isso? Então, é que na verdade a carne é um dos produtos de maior consumo no mercado mundial. Então, se você produzir, principalmente com as características do Brasil, que é que todo mundo quer, né? A produção em confinamento na Europa, por exemplo, meu, todo mundo fica de olho, porque muitas doenças podem ser desenvolvidas, né? Já aqui no Brasil, não. O Brasil é a criação mais tradicional de gado. Você tem uma mega fazenda, solta todo o gado lá, fala, mas qual ração que você dá? Fala, chama pasto, né? E a gente sabe que o pasto, a pastagem, não vai fazer mal, né? Ao contrário, por exemplo, de rações na Europa que são restos de outros animais mortos, né? Inclusive de gado. Não sei se vocês se lembram da doença da vaca louca. É exatamente isso. Uma vaca doente, você mata ela, tritura ela, joga milho, dá sei lá o que, dá uma engrossada, falou, opa, ó, comida aqui, uma ração da boa, né? E você acaba infectando então outros animais. Então, no Brasil, a criação de gado é muito forte, muito grande, dos maiores mercados do mundo, beleza? E daí nós temos, logicamente, a produção leiteira. Note que ela vai se concentrar em duas regiões que eu tinha falado lá para vocês, do Triângulo Mineiro, né? Maior produção aqui do Brasil, olha só que ela é bastante grande em área e em quantidade também. E aqui, ó, nas regiões sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Você acaba juntando todo mundo aqui, ó, né, num pacote só, uma grande área então de produção leiteira, beleza? Essa imagem tá ruinzinha, né? É a produção de galináceos. É só para mostrar para você que a gente tem essa faixa aqui, ó, né? No sudeste sul, né? Tendo aqui a maior concentração. E aqui é a produção de ovos. Você pode ver que também bate aqui do mesmo jeito, né? Com a diferença que São Paulo vai ter a maior produção. Por quê? Maior mercado consumidor, né? Como é que você vai produzir ovo, sei lá, tipo no Pará, parece uma galinha, né? E vai mandar aqui para o estado de São Paulo. Então, os prejuízos que você pode ter no transporte, na demora, você sai de lá com ovo, chega aqui com um pintinho, né? Isso se não quebrar tudo. Então, logicamente, que a produção vai ser maior aqui, beleza? E daí a gente vai para os Estados Unidos, USA, né? Os belts, esses belts aí, ó, é para você guardar, né? Não aparecem muito em provas, mas pode ser que apareça. Tipo, a Unesp de vez em quando gosta de dar uma cutucada nisso aí. Não sei se a minha imagem está exatamente aqui em cima, tá? Porque eu não consigo me ver na imagem. Mas aqui, ó, nessa região, vamos começar por aqui, tá vendo? Ó? O belt, o cinturão aqui de produção de frutas, né? Essa região aqui, ó, eu peguei exatamente essa imagem porque é muito difícil achar essa imagem com essas duas regiões demarcadas, tá? Essa região aqui e essa região aqui, ó, né? É o cinturão das frutas e vegetais. A grosso modo, cientificamente falando, geograficamente falando, a gente chama esse cinturão aqui, ó, e esse cinturão aqui de Green Belt.
Por que Green Belt? Eles serão os produtores hortifruti-granjeiros, tá? O que é isso? A feira, tá? A feira toda. Quando eu falei para vocês das migrações dos japoneses, não tinha lá, falando da analogia dos belts de produção dos Estados Unidos, são esses dois, tá? Esses dois aí são os chamados Green Belts, né? O que é notável? Bom, aqui a gente tem uma grande concentração urbana, né? Aqui a gente vai ter o Bosnia Wash, que é a maior concentração populacional do mundo, né? A megalópole, tá vendo aqui, ó, megalópolis, né? Toda essa região aqui. Então é lógico, desculpa, não é coronavírus. Então é lógico que essa concentração aí vai ser porque o mercado consumidor está aí do lado, né? Olha aqui outra coisa, ó, Dairy Belt, né? Isso aqui são os laticínios, é o cinturão leiteiro. Então é lógico que você vai produzir o leite aqui e tudo mais já para mandar aqui para o consumidor. Outra coisa, não se esqueça, tá? Você faz queijo também. Os Estados Unidos dos maiores consumidores de queijo do mundo. Por quê? Lanche, né? O Corn Belt. O Corn Belt também vai estar aqui, logicamente, próximo das regiões industriais, alimentícias, da maior população de consumo, né? Só que ele está meio aqui, até porque tem uma coisa que é interessante. Essa região aqui, tá vendo, de produção irrigada e tudo mais, ela é, na verdade, a área de criação de gado extensivo. Ou seja, eu solto o gado aqui, se precisar de alguma ração e tudo mais, ó, eu acabo comprando aqui. Então ela está mais centralizada no país exatamente por isso, porque você pode mandar para diversos estados, como a gente viu para o Brasil, milho todo mundo consome, né? E daí a gente tem, ó, aqui no meio Wheat Belt. Dependendo da imagem que você pegar, os dois podem estar unidos, tá? Não tem problema. O que isso quer dizer? Tá vendo? O Spring Belt, Winter Belt, é porque em determinadas estações do ano você vai ter uma maior produção de trigo, né? E o trigo ele é bem parecido com o milho quanto ao uso, tá? O consumo. Todo mundo consome, sabendo ou não, todo mundo consome, né? Então, no período mais quente, aqui na região mais ao norte, que é mais fria, você vai ter a produção de trigo. Aqui na região, que seria aí com clima temperado, né? Você tem uma produção durante o inverno, beleza? Esse General Farming aqui é exatamente para manter a produção, né, para o consumo dessa grande população aqui nessa região. O chamado Old Cotton Belt é produção de algodão. Então, tipo, se você já foi na Disney, Orlando, essas coisas tudo, mano, as camisetas, as roupas que você comprou, é tudo feito com algodão dessa região. Essa região é que vai produzir algodão para a produção de roupas e tudo mais dos Estados Unidos inteiro, né? Aqui, ó, essa região mais ao sul é também chamado de Sun Belt, né? Mas o Sun Belt pode vir até aqui mais, mas principalmente o que nós teremos? Aqui é produção de frutas tropicais, né? Principalmente laranja, mas também tem produção de cana-de-açúcar, tá? Aqui, ó, duas manchinhas de agricultura mediterrânea, principalmente a produção de vinho, tá bom? Então, ó, a grosso modo, acho que não deixei passar nenhum, né? Mas a grosso modo é essa a divisão. Então lembre-se, ó, trigo no meio, né? Leite, milho, aqui um green belt, o outro green belt. Lembre-se que essa região aqui, ó, ela é semiárida e em alguns lugares áridas, então você vai criar gado de modo extensivo. Na região mais quente, ó, algodão, né? E na região ainda mais quente você vai ter frutas, né? Características de países aí com clima mais quente, então eles vão se aproveitar disso de modo intenso, beleza? Então, senhores, acabou a parte da agricultura, olha só que milagre, né? Que maravilha, tá bom? Bons estudos para vocês, tchau, tchau e até mais.